Senhor nosso Deus, Pai, nós apresentamos a vida do Teu Filho, Pai, usa o Teu Filho, Pai, que o Teu nome seja glorificado nessa manhã, Pai, que a Tua palavra encontre morada em cada coração, que a semente que será lançada produza frutos, e frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai. Derrama da Tua unção, do Teu poder sobre a vida do Teu Filho. Desde já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, irmãos, bom dia a todos. Eu quero, para começar a pregação de hoje, eu quero ler alguns versículos do Salmo 119. Salmo 119, a partir do verso 1 mesmo. Não sei como você acabou de sentar, mas eu sempre pedi a gentileza que vocês colocassem em pé novamente, para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. Vamos meditar sobre o seguinte assunto: a Bíblia na vida, na igreja e no mundo. Esse é o tema que eu vou falar nesta manhã. E dentro do Salmo 119 vamos aprender um pouco mais sobre isso. Diz assim: bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Mas você, em algumas Bíblias, você vai observar que há uma distância entre 8 versículos e outros 8 versículos, porque está dividido em blocos, e depois eu vou explicar o porquê disso. Vamos ler o próximo bloco, digamos assim, que vai do 9 ao 16. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Pode se sentar, mas no dia que você sentar, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Pai, no nome de Cristo Jesus, a palavra viva, o verbo que desceu do céu, que nós estamos diante de Ti e vamos falar da Tua palavra. Que esta palavra, Deus, venha tratar os nossos corações e possamos entender a importância dela em nossas vidas, para que Teu nome seja glorificado. Ó Espírito Santo, vem sobre nós. No nome do Teu Filho Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, como eu havia dito, o tema que eu vou falar hoje é sobre a Bíblia na vida, na igreja e no mundo. Eu poderia trazer outras questões históricas aqui a respeito disso, mas nada mais justo, digamos assim, e melhor de falar da Bíblia dentro daquilo que a própria palavra de Deus diz a respeito de si mesmo, né? O Salmo 119 é perfeito para que nós venhamos a discorrer a respeito do que a Bíblia, os testemunhos do Senhor dizem a respeito de si mesmo. Vou dar uma breve introdução aqui a respeito da Reforma Protestante. Muitas vezes pode ser que nós temos a tendência de pensar que a Reforma Protestante ela descobriu a Bíblia. A Reforma Protestante, de certo modo, sim, ela descobriu a Bíblia, porque a Bíblia foi dada para o povo na sua língua comum. Mas a Bíblia estava ali, era-se ensinado
o que os textos da palavra de Deus dizia, lógico que de uma forma muito distorcida, né? Ofertas, orações aos mortos, indulgências, todos os textos distorcidos da palavra de Deus eram usados desta maneira, dizendo que o homem era justo por aquilo que ele fazia e não por aquilo que Cristo fez. Mas a reforma, ela não somente descobriu a Bíblia, a reforma, ela foi um retorno às Escrituras, um retorno àquilo que a Bíblia diz de todo o conselho de Deus. E essa expressão, todo o conselho de Deus, ela vai aparecer em Atos 20, quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, e vai dizer assim, e diz assim: eu não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, toda a Escritura foi ensinada para aquela igreja. Então a reforma, ela não descobriu a Bíblia, ela retornou às Escrituras, e é isso que a igreja, em todos os tempos na face da terra, ela precisa fazer, sempre estar retornando às Escrituras. E eu quero convidar você para que nós vamos dar aqui uma salteada em alguns textos da palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 34, dos versos 15 ao 21, olha só o que acontece. Mais ou menos como foi na Reforma Protestante. Segundo livro das Crônicas, perto de Samuel, Reis, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, quando você achar, você permaneça aí. Segundo Crônicas 34:15, há uma ordem, por assim dizer, de reformar o templo. Era uma reforma literal mesmo. O templo estava abandonado, precisava de alguns reparos, e esse templo precisava ser reformado, restaurado, né, sua condição física. Mas em um dado momento, no verso 15, um homem começa a dialogar com outro, esse camarada que é chamado Ilquias, que diz a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei, deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou, e ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, e Safã, escrivão, e Asaías, ministro do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e Judá, sobre as palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Isso foi uma reforma dupla, uma reforma no templo fisicamente e uma reforma agora daquilo que o povo precisava como um mandamento de Deus, como lei de Deus. E o salmista discorre no Salmo 119 de uma forma muito maravilhosa. E de repente passou pela sua cabeça: nossa, quantos nomes esquisitos! Ilquias, Safã, Mica, Safã, Abdom, tudo isso tem um propósito. Tudo isso aqui não está à toa em vão. Depois nós vamos falar sobre isso também. Mas o importante, voltando aqui a respeito da reforma, e a igreja sempre precisa estar se reformando, porque a Bíblia ela alcança todos os aspectos da nossa vida, na vida da igreja e na vida do mundo. E a reforma naquela época, quando começou a ensinar e quando ela explodiu, por assim dizer, quando começou a ser ensinada a palavra de Deus e ela explodiu, que ninguém, Papa, nem Roma, conseguiu mais segurar, ela não somente transformou a vida de pessoas, ela transformou a vida de cidades e transformou a vida de nações. A justificação pela fé é um dos pilares da reforma protestante. Ela brota direto do Evangelho. Guarde bem isso. Ela surge do solo das Escrituras, ela brota do Evangelho. A justificação pela fé não é uma invenção
escondido dentro da palavra de Deus. E a reforma foi um eco, um grito, dizendo: voltemos todos nós às Escrituras, a palavra de Deus, assim como aconteceu no segundo livro das Crônicas. Muitas vezes nós estamos preocupados com estruturas, com prédios, isso é bom, isso deve ser feito, mas o principal na vida da igreja, nas nossas vidas em particular, no mundo todo, é um retorno à palavra de Deus. Se nós temos um problema com a Bíblia, nós temos um problema com o Evangelho. Logo no estabelecimento do povo de Deus, estabelecimento como nação, o que Deus faz? O que Deus diz para Moisés? Escreve estas palavras. Moisés, sobe para junto de mim, que eu vou escrever para você mandamentos, e você vai dar ao povo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Não cobiçarás, não furtarás. Esses são os mandamentos do Senhor. E o salmista se alegrava nessas coisas. E o salmista começa dizendo que bem-aventurados são aqueles que trilham o caminho retos e andam na lei do Senhor. Vamos para uma fala de John Piper, acredito que todos nós conhecemos, né? John Piper. Ele diz assim: pense nas Escrituras como um diamante que Deus lapidou em inúmeras faces, incontáveis superfícies perfeitamente refletidoras. Quando as Escrituras são lidas por inúmeras pessoas em milhares de culturas, esse diamante é girado de maneira que repentinamente pegam e liberam um raio da glória de Deus autoconfirmadora, maneiras que eu nunca notei. Por exemplo, determinada cultura pode ter discernimento quanto ao propósito divino das genealogias bíblicas. Você já parou para imaginar lá quando você pega Mateus 1 e fulano gerou ciclano que gerou não sei quem, e é uma infinidade de gerações até o ponto de chegar, e são 14 gerações até chegar em Jesus, o Cristo. E isso tem um propósito. E muitas vezes nós vamos, quando eu vou ler a Bíblia, me cansa aquelas genealogias. Por que você não olha de maneira diferente? Por que você não olha como um diamante que não tem um significado para você, aquela face, mas que quando é virada, tem significado para outras pessoas? E isso é o corpo de Cristo. Para a nossa cultura imediatista, rápida, que não está preocupado de onde a gente vem ou quem nos gerou, isso não tem importância. Mas para outras pessoas, Deus está usando coisas aparentemente insignificantes nas Escrituras para mostrar o plano da salvação em outras culturas. Olha que maravilhoso! Amém. E ele nunca tinha conseguido ver isso. Isso acontece todo dia ao redor do mundo. E ele dá um exemplo notável disso em uma tribo em Papua Nova Guiné. Você sabe o que significa isso? Fica do outro lado do globo, próximo da Austrália, acho que Malásia, aqueles fim de mundo, por assim dizer, né? E pessoas daquele lugar conseguiram ter uma compreensão da genealogia de Jesus quando seus olhos foram abertos para a realidade de Cristo, que Cristo era uma pessoa real e não apenas um espírito. Deus nos fez entender que através daquela genealogia falou: opa, este homem de quem está sendo falado, ele é real, ele não é apenas um espírito. Então, irmãos, nós não podemos olhar as partes da Bíblia que nos convém e esquecer do todo, porque tudo isso aqui tem um propósito. Lembra de Jesus quando começou a explicar as Escrituras para os discípulos? Começou nos Salmos, nos profetas, até mostrar que Ele era o cumprimento de tudo aquilo. Precisamos ver a Bíblia como a perfeita palavra de Deus para nós, conforme diz Provérbios capítulo 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura e um escudo para os que nele confiam. É daí que surge, quando nós entendemos que a palavra de Deus ela é pura, nós entendemos que ela é a nossa regra de fé, a vontade de Deus escrita,
disto brota um termo muito famoso, que é oriundo da Reforma, que é o sola Escritura, ou somente a Escritura. Observe que quando o livro, as palavras de Deus foram lidas para o rei, naquela posição que ele estava superior a todos, mas governando de acordo com a vontade de Deus, ele rasga as suas vestes, ele humilha o seu coração e confessa os seus pecados. Quantos de nós estamos afastados das Escrituras porque as nossas ideias parecem ser mais valorizadas do que a própria palavra de Deus? Daí surge somente a Escritura, ou só a Escritura. Somente a Escritura é como um eco de um megafone aos nossos ouvidos surdos, de que tudo o que precisamos é ouvir pela palavra. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 17. Tenho comentado com alguns irmãos por esses dias a respeito da nossa ignorância em relação a este texto, onde nós pensamos assim: fé vem pelo ouvir a palavra. E eu quero fazer uma pergunta para você refletir junto comigo: quantas pessoas ouvem a palavra todos os dias? A internet está forrada de palavras de Deus, ou não está? Você não acorda e coloca um versículo no status, na timeline, seja lá onde for? Eu quero mostrar ao mundo a palavra de Deus. As pessoas estão ouvindo a palavra. Contato com a palavra não falta. As pessoas sabem de cor salteado João 3,16, que Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho unigênito. As pessoas sabem que Deus é amor, tudo isso está na palavra. As pessoas estão ouvindo a palavra. Mas há uma diferença que a palavra de Deus pregada, digamos assim, desnudada, mesmo colocada às claras, quando ela é exposta e cremos no poder do Evangelho para a salvação, onde diz Romanos 10,17, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir pela palavra. Irmãos, eu posso gritar aqui o dia todo, a tarde toda, a noite toda, se você não ouvir pela palavra de Deus, o seu coração vai continuar encoberto em trevas, os seus olhos não serão abertos e você nunca vai entender o Evangelho. E o Salmo 119, e o verso 18, o salmista faz uma oração dentro da palavra de Deus, pela palavra de Deus. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se é verdade que foi Esdras que escreveu o Salmo 119, porque não há um consenso de que foi Davi, muito menos de que foi Esdras, mas se foi Esdras que escreveu, quem era Esdras? Um escriba versado nas Escrituras, alguém que conhecia muito, alguém que tinha um entendimento da lei de Moisés, que se você tivesse a oportunidade de ouvir Esdras falando aqui, você fala: Renan, sai daí, vamos ouvir o Esdras, porque ele conhece o Antigo Testamento todo. E se é verdade que foi Esdras que escreveu o Salmo 119, ele está sendo humilde diante do Senhor. Desvenda os meus olhos, Senhor. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O Salmo 119 no Antigo Testamento é o mais belo exemplo de que Deus, de que tudo que o salmista queria ou anelava era a palavra de Deus. Irmãos, e dentro do que está sendo exposto, eu quero que você entenda isso como uma pergunta que você não precisa me responder, você responde para si mesmo. Quando o salmista diz: a minha alma está quebrantada de tanto desejar os teus mandamentos. Como está sendo a nossa posição em relação a isso? Porque, irmão, se ele encontrou este prazer, esta alegria, esta bem-aventurança, esta alegria assim igual, que ninguém pode conter, segurar ou parar, nós também podemos encontrar. Tudo que ele anelava, tudo que ele queria era a palavra de Deus. Mas hoje, quando nós vemos alguém que quer ler a Bíblia, ou que sabe alguns textos da palavra de Deus, ou que quer ensinar, qual é a nossa postura? Isso é fanático. É melhor ser um
fanático disposto a aprender e ser obediente ao Senhor do que alguém que está evitando o fanatismo e não tem nenhum contato com a palavra. Todos nós conhecemos Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dizia que o Salmo 119 era o alfabeto de ouro. E lembra que eu falei no começo que na maioria das Bíblias, você pode olhar aí na sua Bíblia, está dividido em blocos. Algumas vão trazer algumas palavras hebraicas. Eu não estou falando isso para complicar o jogo, mas é só para você entender. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, não está assim na sua Bíblia, essas divisões? Essas divisões são 22 divisões de 8 versículos cada. 22 vezes 8, 176. Qual era o propósito disso? Por que essa separação? Porque você olha para a Bíblia e está aqui, nossa, mas tem um espaço, tem umas letras, uns nomes esquisitos que eu não consigo entender. Cada verso das 22 estrofes começava com uma letra do alfabeto hebraico. É como se na primeira sessão todos os versículos do nosso idioma começassem com a letra A, no segundo bloco começasse com a letra B, C, D. Sabe o que é isso, irmãos? Didática, para que o povo pudesse aprender a palavra de Deus. E hoje nós subestimamos as nossas crianças. É muito difícil ensinar a Bíblia para as nossas crianças. Com todo respeito, irmão. Sabe por que é difícil? Porque você não sabe nada. Com todo respeito, irmão. Por favor, não me entendam mal. Porque você não se dedica. Porque você não se debruça. E eu não estou falando isso para você conhecer os 1189 capítulos da Bíblia, os 31.000 versículos que eu tenho. Não. Estou falando para você guardar a sua palavra, a palavra de Deus no seu coração, assim como o salmista fez. Nós olhamos para o mundo e dizemos assim: nossa, é muito difícil para o jovem se manter puro neste mundo tão perverso. Verso 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. É uma pergunta de como isso pode ser feito, e é uma resposta de como isso pode ser feito. Então o Salmo 119 tem essa forma didática, partindo da sua própria composição. 22 estrofes do Salmo 119 encontramos algumas palavras-chave como mandamentos, estatutos, juízos, caminhos, preceitos, testemunhos, palavra, lei. Palavras que ao longo da Bíblia são usadas pelo próprio Deus ou por Cristo, o Verbo, a palavra encarnada. Vamos para a crítica de Deus para o povo de Israel em todos os momentos. Vocês abandonaram a minha palavra. Vocês não dão ouvidos aos meus mandamentos. Tudo isso o salmista está dizendo. O Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, ele dizia: aquele que ouve as minhas palavras, aqueles que guardam as minhas palavras e obedecem aos meus mandamentos. Olha como a palavra de Deus ela se conecta. A palavra de Deus não está ali Gênesis aleatório, sozinho, e depois o resto se vai. Não, ela tem um complemento, e um complemento perfeito. Toda a palavra de Deus ela é pura. Para o salmista, a palavra de Deus o consumia. Vamos ler o verso 20 do Salmo 119. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Para quantos de nós a ideia de um Deus que se ira, que vem julgar o mundo, ela é estranha? Para quantos de nós? E olha como o salmista estava se referindo à palavra de Deus. Os teus juízos. A minha alma está consumida de desejar os teus juízos. Para ele, a palavra de Deus era algo tanto que ensinava o seu coração, como algo que fazia ele orar pela palavra. Senhor, eu estou aflitíssimo, vivifica-me pela tua palavra. Como em outros salmos: até quando estarás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. Como está
nossa postura diante da palavra? Indiferença? Ou nós levamos a Bíblia para um passeio? Vamos para o culto. Vem para o culto. A Bíblia vem para a igreja. Este verso, muito bem. Vamos embora. Tchau, Bíblia. Até domingo que vem. Será que nós levamos a Bíblia para dar um passeio? Nossa, a Bíblia não precisa passear. Ela já passeia com você no seu celular, no aplicativo. Nós não precisamos levar a Bíblia para dar um rolê, como diz por aí. Nós não precisamos levar a Bíblia para dar uma passeada. Nós precisamos da Bíblia como palavras de vida. Jeremias capítulo 23, os versos 29 e 30. Vamos ler. Jeremias capítulo 23, os versos 29 e 30. E Deus me direcionou a inserir esse texto na mensagem, porque nós entendemos o poder que a palavra de Deus tem para aquecer os nossos corações, muitas vezes frios, desanimados, ou contaminados por qualquer outra coisa. Olha o que diz Jeremias 23, 29 e 30. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. O que é duro para que Deus possa quebrantar? O que é duro de modo demasiado para que Deus com o seu fogo não possa dilatar o nosso coração? E essa expressão aparece no Salmo 119. Senhor, quando dilatares o meu coração, eu obedecerei aos teus mandamentos. O salmista, em toda a circunstância, em todas as situações, ele está pedindo que a palavra de Deus o vivifique. E eu me lembro de um homem que morreu, que ele usou essa expressão, vivificar. Ele falou: sabe o que é vivificar? É dar cor. Imagine, você olha para essas paredes e elas estão sem cor, sem vida, e de repente nós fazemos aqui uma reforma e pintamos, e você olha para a mesma parede e fala: nossa, que bonito que está mais vívido, isso tem cor, tem vida. É isso que a palavra de Deus faz aos nossos corações. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Mas quantas e quantas pessoas estão procurando palavras de outras pessoas, porque estão desesperadas e querem uma palavra que console o seu coração. Nós devemos procurar consolo na palavra de Deus, sim. Se você não tem palavras para orar e pegar o Salmo 46 e orar as palavras do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, vai ser ótimo, excelente, faça isso mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que muita gente está furtando a palavra e pegando aquilo que lhe convém e falando aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Nós devemos pedir ao Senhor que Ele fale a nós aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós somente queremos ouvir. Então a palavra de Deus tem esse poder, ela é como um martelo, ela é como um fogo, porque Deus é contra profetas que furtam as suas palavras. Para o salmista, a palavra de Deus é um instrumento de santificação. Como li já no Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. E vamos fazer aqui, irmãos, uma espécie de um modelo que tenho aprendido com o John Piper, quando ele fala sobre o arqueamento, ou seja, como você pegar o texto da palavra de Deus e conectar, né? Não é forçando o texto a dizer alguma coisa, mas fazer uma conexão com outro texto. Vamos para João 15, verso 3, que diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A dinâmica do salmista é pessoal. O salmista, a todo momento, ele está conversando com Deus a respeito da sua palavra, na sua grande maioria de modo pessoal. Senhor, eu quero te obedecer, a tua palavra para mim é o meu prazer. Mas também ela se estende de modo congregacional para os irmãos da minha comunidade.
Salmo 119, os versos 74. Então, esse salmo é meio grande, eu gostaria de expor ele verso a verso, mas não vai ser possível. Mas a gente pode pegar os textos que a gente, no momento aqui, entende ser importante e trabalhar em cima deles. O verso 74 diz assim: os que te temem alegram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Olha só, irmãos, os que te temem. Esta dinâmica, ela é pessoal e ela é relacional, ela é congregacional. Isso nos mostra o quê? Que ao ter uma palavra de Deus em nosso coração, nós podemos edificar outras pessoas que são parte do nosso convívio, da nossa comunidade. Verso 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Irmãos, dentro da igreja não tem aquele que sabe mais e aquele que sabe menos. Não tem o supra-sumo. Olha, esse aqui, lógico, irmãos, que Deus dotou de pessoas capacitadas para ensinar a palavra de Deus. Mas todos nós podemos obedecer a Deus. Podemos ter discernimento da palavra de Deus mais do que todos os nossos mestres, simplesmente porque meditamos nos seus testemunhos. O verso 130, que tem uma conexão com o Salmo 19, que foi lido aqui antes da mensagem: exposição das tuas palavras, da luz e entendimento. A minha versão diz aos simples, mas aos simples. E isso foi o que a Reforma Protestante trouxe para aquela época. A palavra de Deus tem que estar acessível ao povo comum. Irmãos, você sabe o que é assim, algo maravilhoso da palavra de Deus? É que a palavra de Deus ela é simples, mas ela não é simplista. Nós não falamos verdades superficiais, nós falamos verdades profundas. E encontramos verdades profundas de uma maneira simples. Lembra do exemplo do diamante que foi dado aqui? Como é um diamante? Você acha que o diamante é algo rebuscado ou é algo simples? Uma pedra, né? Algo simples, mas tão belo e tão maravilhoso. Se você colocar ele no sol, ele vai brilhar, vai direcionar os seus raios para várias direções, para vários lados. Assim é a palavra de Deus. Vamos fazer aqui um arco novamente. Vamos levar o verso 136 até o 158. Não vamos ler ele todo, mas nós vamos pegar só o verso 136. Vamos fazer uma conexão com o 158. Me acompanhe, por favor. Rios de água correm nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Você já teve esse sentimento de tristeza? De olhar e ver as pessoas nos seus pecados mais grosseiros e mais odiosos contra Deus. E aí às vezes eu fico pensando naquelas pessoas que falam assim: irmãos, vamos fazer missões para amar as almas. Amor? Por um bando de pecadores que não querem saber de Deus? Não me entenda mal. Mas nós não conseguimos amar essas pessoas por nós mesmos. Nós vamos em busca dessas pessoas e as suas atitudes golpeiam o nosso coração porque eles estão afrontando a Deus. E é por amor à glória de Deus que a igreja faz missões. Não é somente por amor às almas. Amor a pessoas ingratas, ruins, assassinas. Nós vamos pela glória de Deus. Pelo Deus que amou pessoas, assim como eu e você, inimigas, odiosas, que levantávamos a nossa boca contra Deus para dizer blasfêmias. E agora o Senhor nos dá a oportunidade de sofrer por causa disso. De que rios de água correm nos olhos dos salmistas, porque os homens não guardam a lei de Deus.
conexão aqui no verso 158, diz assim: vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. O salmista está partilhando, eu costumo dizer e pensar, das dores de Deus aqui nesse momento. São dores que o salmista está sofrendo agora, porque ele está vendo os homens abandonando a lei de Deus, não obedecendo a Deus, não honrando a glória de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo o nosso conforto, nós estamos dizendo: não quero me envolver com isso, porque dá muito trabalho, porque dói, né? Então nós procuramos somente um conhecimento tácito que fica dentro de nós, e nós não passamos adiante. Mas que Deus nos livre deste pensamento horrível e nos leve a entender que este deleite pela palavra de Deus é possível. O crente fiel experimenta aflições particulares, como depressão, melancolia, perdas, doenças e por aí vai. Mas no verso 107, o salmista, quando ele está esperando pela palavra de Deus, anelando pela palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus para ele é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, ele diz: estou aflitíssimo. Ele não estava apenas aflito, ele estava desesperado aqui. E as palavras, irmãos, contidas dentro da palavra de Deus, elas não podem perder o seu significado. Mas ele não estava apenas triste, ele estava desesperado, muito aflito. E ele orou: Senhor, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Para fazer uma outra conexão com o Novo Testamento, vamos para Atos capítulo 17, verso 16, onde está escrito que Paulo ele se comovia em seu espírito pela idolatria da cidade. Paulo estava em Atenas, o centro da sabedoria grega, o centro cultural da época do mais top que você possa imaginar, onde grandes mentes já haviam passado por ali, onde pessoas que amavam a cultura, a filosofia, a retórica, a matemática, a gramática, todo o conhecimento estava ali. Pegue hoje a melhor universidade do mundo, ou uma das melhores, como Yale, Harvard, Stanford, Cambridge, né? E junte tudo e coloque só em Atenas. O centro da cultura, tão aplaudido pelos homens, era um lugar que ofendia a Deus, com imoralidades, prostituições, homossexualismo. E qual foi a reação do apóstolo Paulo? Ele se comovia ao ver a situação daquele lugar. Em Cristo nós temos a palavra encarnada e revelada. Ele mesmo disse que este evangelho será pregado em todo o mundo, conforme Mateus 24:13. E meus irmãos, eu preciso dizer algo muito sério aqui. Pastores são responsáveis, e eu estou incluído nisso, pela pregação pura e simples da palavra de Deus. E a igreja também. Muitas vezes nós temos a tendência de falar assim: o pastor é responsável por pregar. Ok? Estou com você. Mas vocês que estão me ouvindo ou estão nos ouvindo também são responsáveis. Porque se o pastor prega todo o conselho de Deus, vocês, nós como igreja não damos ouvidos, nós somos responsáveis. E se ele não prega todo o conselho de Deus e vocês estão ouvindo e não fazem nada, vocês também são responsáveis. Irmãos, eu não quero parecer arrogante, eu não quero parecer alguém que está vomitando conhecimento, mas eu tenho que falar. Porque se eu não falar, esses ombros aqui vão dar conta. E eu não estou falando simplesmente para me livrar da responsabilidade. Eu estou falando porque é minha responsabilidade. Não só para me livrar dela,
Você não falar, você cobrar. Portanto, um pastor infiel às Escrituras deve ser confrontado. A reforma trouxe de volta um ensinamento simples do Evangelho ao povo comum. Logo que a reforma explodiu depois de 1517, você sabe o que Lutero fez? Deveria ter trazido. Eu tenho lá 2 catecismos. Um bem fininho. William viu, eu mostrei para ele. Bem fininho. Sabe para que ele fez aquilo ali, irmãos? Talvez não conheça. Para crianças. Para crianças. Ali está o Pai Nosso, ali está os 10 Mandamentos, e depois ele escreveu um outro, mais extenso, maior, sabe para quem? Para os ministros ensinarem a congregação. E Lutero, ao longo de todo o seu labor teológico, a sua maior luta foi com que a palavra de Deus fosse ensinada ao povo comum, ao camponês que trabalhava lavrando bois na terra. E esses dias eu estava ouvindo, alguém falou a respeito de um homem que se converteu, e ele falava muito palavrão. E você imagina, ele conduzia os boizinhos com palavrões. E quando ele recebeu o Evangelho, ele teve que reeducar os bois. Porque, louvado seja Deus por isso. O que é isso, irmãos? É o Evangelho. É a palavra de Deus que transforma o coração do ser humano, do mais simples, do camponês ao erudito, daquele que tem, daquele que é o professor da academia, como aquele que é do campo também. Então, por isso, o tema, a Bíblia na vida pessoal, na igreja e no mundo. Foi isso que a reforma trouxe. A palavra de Deus pregada a todos, na sua língua, ao povo comum. Cristo, a palavra viva, enfrentou o diabo com a palavra. Mateus capítulo 4, observe a expressão que está em Mateus capítulo 4. Está escrito: se você é o filho de Deus, lança-te daqui. Olha o diabo usando a escritura para perverter a verdade de Deus. Isso é batalha espiritual. Às vezes nós pensamos que batalha espiritual é sai em nome de Jesus e as pessoas saem rolando e o demônio joga a pessoa na parede. Não, pode acontecer, mas não é só isso. Nós temos uma guerra pela verdade. E Cristo, a palavra viva, enfrentou Satanás pela palavra, dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como o salmista anelava que os mandamentos, os juízos, os decretos, os estatutos do Senhor fossem ensinados a ele, Cristo vence pelo poder da palavra. Os evangelhos que compõem a Bíblia estão repletos dos ensinamentos de Cristo que nos mostram Ele não como apenas um mestre da moral. Irmãos, Jesus não é alguém que proferiu apenas bons ensinamentos. Jesus é alguém que, sendo a própria palavra, pregou palavras que transformam mortos em vivos. Amém. Observe Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os limpos de coração, que eles verão a Deus, toda a série de bem-aventuranças. Depois Jesus vai no cerne do coração, dizendo: eis que eu vos digo que aquele que atentar com uma má intenção dentro do seu coração para uma mulher, já adulterou com ela. Ele vai no cerne, na raiz do problema. Pessoas que usam Jesus como mestre da moral apenas não tratam de pecados. Não tratam de pecados. Trata apenas de bons exemplos do que Jesus fez. Mas Jesus não apenas foi um bom exemplo, Jesus foi alguém que transformou mortos em vivos. Do mesmo modo que ele chegou na porta do sepulcro e deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, pelo poder da sua palavra. Em Mateus 5, Jesus começa abrindo a sua boca e ensinando, dizendo: bem-aventurados.
pastor Rafael já pregou aqui várias vezes sobre bem-aventurança, a palavra, o que ela diz. A gente pode resumir de uma outra forma também. São abençoados aqueles que são pobres em espírito, que são limpos de coração, e aí vai tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. A palavra de Deus agitou o mundo nos tempos dos apóstolos, agitou o mundo através da exposição das Escrituras, assim também como na Reforma Protestante. E para a gente caminhar no final, eu vou novamente voltar em Atos capítulo 17, 2 versos, o verso de número 3 e Atos 17. Diz assim: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus Cristo que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, a exposição das Escrituras. O verso 6: porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Lamentavelmente, hoje, nós estamos com aquele discurso polido, nós cristãos. Olha, independente da religião, eu só quero levar Deus para as pessoas. Imagine você, irmãos. Será que o apóstolo Paulo e todos os apóstolos teriam agitado o mundo com um discurso politicamente correto? Será que nós teríamos esta palavra que nós lemos hoje aqui, alvoroçado o mundo? Sabe o que é, irmão? Nós não vamos falar de pecado porque vai ofender as pessoas. Não estou falando para você sair metralhando ninguém, nada disso. Nem pregando raivosamente. Não é isso. O que eu estou dizendo é para que nós, todos, a Igreja de Cristo, venhamos a nos submeter à palavra de Deus e anunciar com ousadia todo o conselho de Deus, porque Deus vela pela sua palavra. A palavra pregada na Reforma agitou o mundo, então brotando do solo do Evangelho, fazendo brotar novamente as verdades da palavra e inflamando corações. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma igreja dos Estados Unidos, onde pessoas que diziam a seguinte coisa: eu tenho mais de 40 anos dentro de uma comunidade evangélica e eu nunca tinha ouvido o Evangelho. Irmãos, eu quase chorei, porque isso é triste, isso é lamentável. Ele ouviu sobre a palavra, mas não ouviu pela palavra de Cristo. E quando a palavra é pregada, ela faz um agito nas nossas vidas, na igreja e no mundo. A Bíblia se mostra verdadeira por ser mais atual e completa que tudo, sendo viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Talvez você esteja confuso e não sabe no que acreditar. Já leu muita coisa sobre religião, ciência, e nada parece ter sentido. Mas como salmista podemos dizer: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Verso 89. Essa é a esperança, bendita esperança de que nós temos na Bíblia, a palavra de Deus, que já tentaram destruir tantas vezes, como um milagre, ela ainda está em nossas mãos. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes as pessoas perguntam: por que Deus não opera milagres mais hoje? Por que os paralíticos não andam? Por que os surdos não ouvem? Os mudos não falam? Não sei, irmão. Sinceramente não sei. Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, que um dos maiores milagres, ele está bem pertinho de nós. Está na nossa mão, está no smartphone, está em softwares, né? Está em tudo que é lugar. Isso é um milagre. Sabe por quê, irmãos? Porque para chegar até aqui, isso custou sangue. Primeiro, o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, incontestável. Depois, homens que ao longo da história deram as suas vidas, morreram para que a Bíblia pudesse ser traduzida para o inglês, para outros idiomas. E o Evangelho tem chegado até nós. E como eu disse, talvez você já tenha lido muita coisa, tenha visto muita coisa, mas não ouviu do Evangelho, não ouviu sobre o Evangelho, não ouviu pelo Evangelho. Só que
que é mais atual do que qualquer revista que vai sair amanhã. As revistas, mesmo no online, estão se preparando hoje, domingo, para publicar matérias na segunda-feira. Lembra quando surgiu a notícia? Covid-19 sai na China. E ouvirei de guerras, fomes, pestes. Está escrito aqui há muito tempo. Isso é um verdadeiro milagre. Talvez você esteja em busca de milagres, ou esteja buscando ou querendo ver um grande milagre. O milagre está bem aí nas suas mãos. Esse milagre revela Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu pelos pecadores, aquele que pode salvar, aquele que deixou para nós um livro precioso e muito maravilhoso. Nós não vamos delongar mais. Como eu disse, eu gostaria de expor o Salmo 119 inteiro, né? É um pouco grande. Quem sabe na próxima, né? Vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, bendito e santo é o teu nome. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome por este milagre que temos em nossas mãos. O milagre da tua palavra, escrita. A tua palavra, Senhor, que muitos homens com intentos malignos tentaram destruir, queimar, ocultar, esconder, mas o Senhor providencialmente preservou as Escrituras para nós, e tudo que nós temos nela nos é suficiente para a nossa salvação, suficiente para nos revelar a vontade do Senhor. E a semelhança do salmista, nós oramos e nós pedimos, desvenda os nossos olhos, Senhor, para que vejamos as maravilhas da tua lei. Este homem que escreveu este salmo não tinha o Evangelho, não tinha o pleno conhecimento da pessoa em sua forma corpórea, Cristo Jesus, mas pela fé ele entendia que a tua palavra é verdadeira, a tua palavra aponta para algo maior, a tua palavra aponta para o Filho de Deus. E assim como no último verso ele deixou registrado, eu andava como ovelha desgarrada, mas agora eu obedeço aos teus mandamentos. Nós fazemos disso a nossa oração. Ajuda-nos, que o teu nome seja glorificado na tua igreja, que a tua igreja entenda o valor que tem de se ouvir a tua palavra, pregada e ensinada com clareza, que a tua igreja entenda a nossa responsabilidade, que não parte apenas de um culto, mas de todos nós, e possamos, ó Deus, se alegrar em ti e glorificar o teu nome da glória, para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo. Amém.